Olá para todas e todos, eu sou o professor Alexandro Bilar, membro do grupo de pesquisa Fitomorfologia Funcional e Interações Antrópicas, FITANTROP, na nossa querida Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde também leciono na sua unidade acadêmica de Serra Talhada. Saúdo aqui a nossa líder, a professora Rejane Pimentel, também professora da UFRPE, e que, junto conosco, oportunizou este evento, a terceira mostra científica virtual Fitantrop UFRPE. Aproveitem ao máximo todos os estudos aqui disponibilizados, compartilhem, porque são de grande valia para o nosso desenvolvimento científico. Estamos homenageando a nossa querida Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivo brasileiro, presente em todos os estados nordestinos e em parte de Minas Gerais, e homenageada anualmente no dia 28 de abril. Essa data é em homenagem ao nosso queridíssimo professor João Vasconcelos Sobrinho, um dos pioneiros nos estudos ambientais no Brasil e que também foi um dos fundadores da nossa UFRPE. Esse decreto que criou a data foi de 20 de agosto de 2003. Aproveitem ao máximo e espero que gostem dos estudos científicos que aqui trazemos, publicizamos para todos vocês. Um forte abraço. Olá, meu nome é Ana Carolina Magalhães Menezes e, juntamente com Aline Larissa da Silva Lima e Andressa Matias Barros, fizemos a pesquisa sobre a economia verde e seus desafios. A economia verde é um modelo sustentável que visa o crescimento econômico alinhado com as perspectivas do bem-estar social, promovendo planos governamentais com o intuito de diminuir os impactos negativos ao meio ambiente. Os três pilares desse modelo são a baixa emissão de carbono, a eficiência no uso de recursos e a busca pela inclusão social. O Brasil ainda tem muito o que fazer para atingir as 169 metas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a economia verde auxilia nesse processo. Assim sendo, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: quais os maiores obstáculos desse modelo econômico? O objetivo desse estudo buscou apresentar os principais desafios da economia verde na atualidade brasileira. Foi realizada, então, uma pesquisa descritiva e qualitativa através de uma revisão sistemática da literatura no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, utilizando os termos de busca Brasil e Economia Verde, selecionando artigos científicos no idioma português no período de 2012 a 2022. Com isso, foram levantados e analisados os 18 artigos. Conforme os dados observados, percebe-se que um dos grandes desafios encontrados para a implementação de uma economia sustentável é a visão arcaica e equivocada que as empresas e os governos possuem em relação aos custos aos quais inicialmente se submeteriam, devido à utilização de tecnologias menos poluentes. Portanto, investindo em tecnologias limpas e práticas sustentáveis, priorizando o crescimento econômico sustentável a longo prazo, contrapondo com seus ideais de maximização de lucros e diminuição de custos. Ademais, há controvérsias que podem ser vistas na ação dos governantes em relação a este tema, como, por exemplo, quando estes se comprometem com os objetivos sustentáveis e logo depois reduzem os impostos sobre produtos poluentes, como a gasolina em tempos de crise. Outro desafio observado foi a fiscalização omissa com a expansão das indústrias e das invasões nas terras dos povos originários, tudo isso para que a economia cresça, mesmo que isso comprometa o meio ambiente e o futuro das gerações. Então, foi possível verificar que no Brasil, de uma maneira geral, as práticas de economia sustentável precisam ser cada vez mais analisadas e estruturadas. Cabe aos gestores públicos e privados e aos estudiosos e interessados trazerem novas propostas para melhores práticas sustentáveis, de modo que as novas gerações venham a conviver em uma sociedade com melhor inclusão social e meio ambiente preservado. Olá, meu nome é Maria Vitória, faço parte do curso Bacharelado em Administração pelo UFRPE UAST. Irei participar do grupo temático 1, Organizações e Meio Ambiente,
cujo tema é a caracterização de uma gestão sustentável numa perspectiva do ODS 9, Agenda 2030 ON1, e a construção das infraestruturas resilientes e inovativas. A Agenda 2030 marca um novo horizonte para o desenvolvimento sustentável global. Dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, o número 9 vincula diretamente os negócios econômicos a uma estreita relação de uso do ambiente versus o que ele se edifica e inova. Em qualquer parte do mundo, estar fora do alinhamento da referida agenda é algo que provoca um desconforto social qualquer organização, seja ela privada, até mesmo pública, que cause danos à natureza, mínimos ou extremos de qualquer ordem e tipo. Assim, uma gestão sustentável nas organizações tem que estar fora de 2030. De outra forma, tal organização estará fadada a não ser reconhecida como uma organização sustentável, com uma gestão sustentável norteada nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. O objetivo desse trabalho é apresentar uma caracterização de uma gestão sustentável numa perspectiva do ODS 9, em relação à construção das infraestruturas resilientes e inovativas. A metodologia empregada nesse trabalho foi baseada em uma abordagem qualitativa, com base numa pesquisa exploratória. Utilizou-se para tal um estudo de livros acadêmicos, papers, notas técnicas e outros documentos, além da Agenda 2030 da ONU. Os resultados obtidos apontou para que toda e qualquer organização, principalmente as inovadoras, precisam estar focadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 9. Caso contrário, ela poderá vir a impactar o meio ambiente de modo cruel e avassalador. A sustentabilidade proporciona fatores de grande importância, tornando o ambiente mais integrado, orgânico, preparado, protegido e dinâmico, para assim lidar com as diversas necessidades que influenciam na tomada de decisão, e uma delas é o cuidado com o meio ambiente. Pode-se concluir que as organizações têm várias alternativas e opções de métodos sustentáveis, dentre elas a de construir uma infraestrutura baseada no uso de técnicas inovadoras e sustentáveis, com uso racional de energias eólica e solar, uso racional da água e sua reutilização através do uso racional dos recursos naturais, com a aplicação de técnicas e métodos que proporcionem a manutenção da biodiversidade animal e vegetal, adotar sistemas em prol da reciclagem de resíduos sólidos, criar produtos que causem o mínimo de impacto ambiental possível, além de outros métodos que podem ser utilizados pelas diversas organizações para associar sua imagem à da preservação ambiental, melhorando assim sua credibilidade e respeito. Olá, me chamo Caíco Lima Nogueira, sou aluno do curso de Administração na Unidade Acadêmica de Serra Talhada e junto com Fernanda Laís e Juan Carlos, irei falar sobre as cidades sustentáveis no Brasil. Cidades sustentáveis são aquelas que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma a garantir uma qualidade de vida adequada para os seus habitantes no presente e no futuro. Uma cidade sustentável é aquela que consegue integrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos em suas políticas públicas, de forma a garantir uma utilização responsável dos seus recursos naturais e a promoção da justiça social. Diante disso, surgiu um questionamento: como aumentar a sustentabilidade das cidades brasileiras? Realizou-se uma pesquisa descritiva e qualitativa através de uma revisão sistemática de literatura no portal da CAPES, utilizando os seguintes termos: Brasil e cidades sustentáveis, selecionando os artigos científicos no idioma português entre os períodos de 2013 a 2022. Os dados obtidos apontaram que, para aumentar a sustentabilidade das cidades brasileiras, o Estado deve incentivar a coleta seletiva e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, de forma a reduzir a quantidade desses resíduos que é destinada aos aterros sanitários. Além disso, pode criar programas de incentivo à reciclagem. As organizações devem adotar práticas de conservação de energia e água, bem como reduzir o uso de recursos naturais em suas operações. A promoção da sustentabilidade nesses espaços precisará envolver a criação de leis e políticas públicas que promovam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, assim como a adoção de práticas socioambientais responsáveis pelas empresas e pela sociedade em geral. Pode-se concluir que o processo de transformação das cidades será algo bastante complexo, mas não impossível. Há muitas formas para se chegar a este cenário, como investir em políticas públicas, tecnologias mais limpas,
ações coordenadas por partes do governo, das empresas e da sociedade civil. Trabalhando todos com o mesmo objetivo, as cidades serão desenvolvidas de forma sustentável, o meio ambiente estará mais preservado e a ideia de garantir uma qualidade de vida melhor para todos será possível. Olá, pessoal! Meu nome é Samila Maiane de Sá Barbosa. Eu sou acadêmica do curso de Administração da UFRPE, estou cursando o 2º período, e juntamente com a minha equipe, nós desenvolvemos um trabalho acerca do tema Ecoturismo na Caatinga, Riscos e Oportunidades, onde nós buscamos demonstrar e mostrar alguns riscos que o ecoturismo irresponsável pode trazer, como também apontar as oportunidades que o ecoturismo traz para essas comunidades que estão na Caatinga e que dependem do ecoturismo para fazer uma renda. Então, como nós sabemos, as questões que envolvem a sustentabilidade têm sido discutidas constantemente no mercado. E nesse sentido, nós produzimos o trabalho a fim de mostrar os principais desafios para realizar um turismo sustentável nas áreas da Caatinga, além de levantar formas de conhecimento sobre o ecoturismo e levar essas formas de conhecimento para todas as comunidades. Então, a partir de uma análise bibliográfica, nós conseguimos inferir que algumas comunidades, elas até possuem um certo receio em relação às práticas turísticas, porque acreditam que as práticas turísticas podem levar a uma degradação do meio ambiente. Porém, por outro lado, nós acabamos percebendo que há um grande interesse da população, principalmente a população jovem, que busca conhecimento e quer utilizar o ecoturismo como uma fonte de renda. Quer levar o ecoturismo para essas pessoas e buscar um desenvolvimento social maior e agregar renda para todas as pessoas que dependem da comunidade e estão inseridas na comunidade. Então, nesse sentido, nós percebemos que é necessário um investimento por parte dos setores, tanto público como privados, para levar esse conhecimento e, além de levar esse conhecimento, aprimorar o que precisa ser feito de forma didática, para que dessa forma todos sejam alcançados pelo conhecimento e todos consigam utilizar o turismo sustentável de uma forma legal. Olá, sou Marília de Jerônimo Félix, da UFRPE UAST. Educação Ambiental e Preservação da Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente encontrado na região nordeste do Brasil e em partes de Minas Gerais, sendo um dos mais desprotegidos e degradados pelo ser humano. Com baixo percentual de unidades de conservação, o desenvolvimento de ações educativas no contexto semiárido auxilia na conscientização da população para a conservação dos seus ricos recursos naturais. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: como a educação ambiental pode contribuir para a preservação desse bioma? O estudo buscou exibir a importância da educação ambiental para auxiliar na preservação da Caatinga. Realizou-se uma pesquisa descritiva e qualitativa através de uma revisão sistemática da literatura no portal periódico de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, utilizando-se os termos de busca Caatinga e educação ambiental, selecionando os artigos científicos revisados por pares no idioma português, período de 2013 a 2022. Foram levantados e analisados 20 artigos. Considerando a importância do bioma Caatinga para manter a biodiversidade natural e destacando sua vasta vegetação, que contém plantas únicas e medicinais que são utilizadas por moradores da região, contribuindo para a manutenção da saúde, bem como a prática de agricultura familiar dentro das famílias locais. É fundamental que o mesmo seja valorizado e, para isso, é necessário o desenvolvimento de ações de sensibilização social, onde a educação ambiental possibilitará uma nova relação entre o ser humano e a natureza. Por exemplo, através do desenvolvimento de cursos para os cuidados com a fertilidade do solo, alcançando toda a comunidade local em um processo permanente, procurando desenvolver no educando
a consciência sobre os problemas ambientais. Além disso, é indispensável o apoio de políticas públicas ambientais e educativas para a proteção do bioma, levando em consideração que estudos recentes apontam que pouco mais de 1% do bioma caatinga está protegido por unidades de conservação. Dessa forma, pode-se constatar que a caatinga é um bioma que deve ser preservado pela comunidade, levando em consideração toda a sua riqueza natural. Com isso, torna-se fundamental a reeducação ambiental de todos, em especial da população que vive no bioma. Olá a todos, espero que estejam bem. Eu me chamo Sandra Rayane de Lima Farias, sou acadêmica do curso de Administração da UFRPE, do 4º período. E juntamente com minha equipe, desenvolvemos um trabalho acerca do seguinte tema: identificação da consciência socioambiental à luz das organizações inovadoras sustentáveis de Serra Talhada. Como bem sabemos, a questão de sustentabilidade tem sido discutida constantemente no mercado corporativo, sendo considerada essencial para que os negócios possam se desenvolver no mercado. Nesse sentido, muitas empresas implementaram em seus processos laborais essa prática, a fim de se obter vantagens competitivas, visibilidade, engajamento ou ainda uma reputação boa de mercado. Dessa forma, objetivamos identificar quais organizações de Serra Talhada são de fato sustentáveis e quais trazem em seu processo ações inovadoras. Para tal, utiliza-se uma análise bibliográfica e uma posterior análise prática, estudando, portanto, autores que discorrem sobre o tema de sustentabilidade por meio do estudo em plataformas acadêmicas, e ainda uma análise prática, que é composta por um formulário com perguntas direcionadas acerca de sustentabilidade e de processos inovadores desenvolvidos nas empresas da região, a fim de identificar ações inovadoras e empreendimentos sustentáveis na região de Serra Talhada. Dessa forma, a partir de uma análise prévia, sabe-se que, de fato, as organizações prezam por práticas sustentáveis em seus processos. No entanto, é possível que necessitem de maior conhecimento organizacional científico, já que, não diferente de outros empreendimentos do interior, é escasso o conhecimento organizacional, sobretudo em microempresas. Nesse sentido, é notável que, para se obter mais inovação nos negócios e ainda mais sustentabilidade, é necessário investir em mais conhecimento organizacional nos processos laborais das organizações de Serra Talhada. Eu me chamo André Nunes da Silva, sou discente do curso de Bacharelado em Administração da UFRPE-UAST e vou apresentar o trabalho intitulado Importância das Alianças Estratégicas entre Organizações do Terceiro Setor na Preservação da Caatinga. O desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental são questões fundamentais para garantir um futuro saudável para o planeta e gerações futuras. No Brasil, um bioma exclusivo importante é a Caatinga, que requer atenção especial para sua preservação. Nesse contexto, alianças estratégicas entre organizações do terceiro setor são cruciais para alcançar os objetivos socioeconômicos e ambientais, bem como para apresentar estratégias de restauração de biomas que sofrem com a fragmentação e a perda da biodiversidade. O objetivo do estudo foi compreender de que forma as organizações do terceiro setor podem contribuir para a preservação da Caatinga. Os procedimentos metodológicos foram uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa conduzida por meio de uma revisão da literatura. A busca foi realizada nas bases de dados Cielo e Google Scholar. As strings de busca foram Third Sector e Caatinga, filtrando o levantamento por artigos científicos publicados entre 2020 e 2022. Nos resultados, apresenta o seguinte: a partir das pesquisas nas plataformas, foi possível identificar vários artigos. Foram escolhidos apenas aqueles que tratam das organizações de terceiro setor na preservação da Caatinga. Foram levantados 18 artigos e analisados 3 deles que tratam diretamente do tema. Nos resultados encontrados, é possível destacar as ações da CEPEMA, a Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente, que é sediada em Fortaleza, no Ceará. Uma ONG brasileira de médio porte que trabalha por um desenvolvimento social e ecológico através da agricultura familiar, desenvolvendo atividades de qualificação profissional em agricultura ecológica, cooperativismo, associativismo e educação popular nos biomas da Caatinga e Mata Atlântica. Por ser uma organização do terceiro setor,
A formação e a gestão de alianças tem sido prioridade para a viabilização de seus projetos. A organização nunca atuou isoladamente, sempre por meio de parcerias e alianças com outras entidades, sendo boa parte dessas pertencentes ao terceiro setor, como, por exemplo, a Rede Internacional Terra do Futuro, uma organização não governamental sueca, e a Comunidade del Sul, no Uruguai. A conclusão eu apresento o seguinte: o presente estudo buscou destacar como as alianças estratégicas no terceiro setor são fatores importantes e podem contribuir para a preservação do bioma caatinga através de projetos que visam atender às necessidades propostas. O objetivo mencionado neste estudo foi atingido, visto que verificou-se que uma das principais formas de contribuir para a preservação da caatinga é por meio de alianças estratégicas, assim como faz a Fundação CEPEMA, juntamente com sua rede de parceiros. Muito obrigado. Olá, espero que esteja bem. Me chamo Emily Franco, sou aluna do curso de Bacharelado em Administração pelo UFRPE UASH. Irei apresentar o trabalho intitulado como Indicação de Maior Desempenho através do Sistema de Gestão Ambiental, um estudo sobre a certificação NBR ISO 14001 em organizações de Serra Talhada, Pernambuco. A implementação de abordagens sustentáveis nas organizações é perceptível, pois muitas delas buscam metodologias que tenham um desempenho ambiental aplicável às suas necessidades. Essa busca, além de ser congruente, pode também ser benéfica em outros aspectos para as organizações, quando alinhada ao objetivo de obter uma certificação ambiental renomada, como a ISO 14001, que trata-se do Sistema de Gestão Ambiental. O objetivo deste trabalho é o de indicar que a certificação ISO 14001 pode vir a ser uma garantia para as organizações tenham um maior desempenho em sua gestão ambiental em Serra Talhada. A metodologia empregada teve como base uma abordagem qualitativa, ao utilizar o estudo de caso como método de pesquisa em uma organização prestadora de serviços relacionados à engenharia elétrica no município. Diversos dados primários foram coletados com informações em 2 momentos, antes da certificação e depois da introdução da NBR ISO 14001. Para tal, foi necessário aplicar um survey com os gestores, a fim de coletar outros dados sobre a percepção dos tais colaboradores. Como resultados parciais, verificou-se que a certificação foi deveras importante para os ajustes internos, os quais já apontam que a organização tem tido, primeiro, um aumento no desempenho ambiental interno, segundo, atendido aos requisitos legais exigidos, e terceiro, tem alcançado os objetivos propostos pela diretoria executiva para todos os colaboradores. É um processo extenso de mudanças e alinhamentos, focados em benefícios diretos quanto ao sistema de gestão ambiental. É um processo que influencia fortemente a relação com clientes, fornecedores e a sociedade. A prática da ideação, com o uso da criatividade na busca de soluções, propiciou algumas inovações organizacionais, benéficas para todos os envolvidos, empresa e colaboradores, clientes e governo, sociedade e meio ambiente. Conclui-se que a sustentabilidade é crucial para o meio ambiente e para o interesse público local, pois seus benefícios refletem principalmente na sociedade do seu entorno. Um desempenho ambiental correto pode ser realizado por qualquer negócio, do micro ao grande, sem que haja a necessidade de aplicação de vultosos recursos financeiros e materiais. Pode, também, ser aplicado em qualquer localidade, basta que haja interesse socioeconômico, conscientização individual e um despertar ambiental. As ações sustentáveis tomadas pela organização pesquisada estendem-se a outras localidades no raio de ação de sua atuação, buscando gerar a mesma qualidade de vida para elas. Obrigada! Olá, venho por meio deste apresentar o seguinte trabalho com o título Influência Negativa dos Parques Eólicos no Bioma Caatinga, em Pernambuco, e Alternativas de Mitigação. Uma revisão sistemática de literatura, com as seguintes autoras, Angélica Lima e Maria José. Como objetivo, compreender as influências negativas dos parques eólicos no bioma da Caatinga, em Pernambuco, e apontar alternativas de mitigações do mesmo. Foi realizada uma pesquisa quantitativa e exploratória de tipo revisão sistemática. Como resultado, foi a implementação desses parques causou influências negativas significativas no bioma da Caatinga, em Pernambuco, tais como perda de habitat e fragmentação do ecossistema em virtude do desmatamento de grandes áreas terrestres para implementar os parques, distúrbio sonoro, pois consta ruídos produzidos pelas turbinas afetando a comunidade dos animais e o comportamento dos mesmos.
e a mortalidade de aves, morcegos, com risco de colisão e mudanças repentinas na pressão do ar gerada pelas turbinas, podendo provocar extinção de espécies, alterando a paisagem, visto que desertificação modifica a paisagem natural no bioma da Caatinga. Embora seja imprescindível a busca por fontes de energia renovável como a energia eólica, é importante que a exploração seja realizada de modo a minimizar as influências negativas no bioma da Caatinga, bem como refletir quando a diversificação equilibrada de matriz energética, dada a potencialização e exploração no estado de Pernambuco da energia solar e também das ondas do mar. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Danilo Vidal Pereira, sou estudante do curso de Administração, UFRPE-UAST. Mapeamento de projetos voltado à preservação da Caatinga no Brasil, compartilhando saberes. Introdução. A Caatinga é encontrada sobretudo nos estados da região Nordeste e devido à influência antrópica negativa, têm sido elaborados projetos visando a conservação da biodiversidade nesse bioma. Objetivo: mapear projetos cujo propósito é a preservação da Caatinga no Brasil, procedimentos metodológicos ou materiais e métodos. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa conduzida por pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: conforme a Associação da Caatinga, a projetos voltados para a preservação do referido bioma, abrangendo os estados do Ceará e do Piauí. Um deles é o projeto Carnaúba Sustentável. Disponibiliza para as comunidades locais tecnologias sustentáveis, educação ambiental e qualificação para a extração adequada da cera da carnaúba, de modo que a população nativa possa conviver de forma harmoniosa com o bioma, ainda de acordo com a Associação Caatinga ao programa Tatu Bola, realizado em parceria com a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, cuja finalidade é preservar a vida desse mamífero, que devido à caça corre risco de extinção. Quanto à preservação da Caatinga nos estados de Sergipe e Alagoas, conforme o site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, há o projeto Lagos de São Francisco, realizado com o apoio da Embrapa, Chesf, BNDES e prefeituras, cuja proposta é recuperar áreas degradadas por meio do reflorestamento a partir da plantação de espécies nativas. Conclusão: foi possível constatar a importância desses projetos para a preservação da Caatinga. O mapeamento desses projetos é importante, pois pode possibilitar o compartilhamento de conhecimento e experiências que podem potencializar a preservação da Caatinga. Vale salientar a oportunidade de criar mais projetos e espaços de conservação, pois ainda existem muitos locais com carência de proteção. Obrigado. Saudações a todos, me chamo Eric Ben, vou apresentar a pesquisa Medidas de Convivência às Mudanças Climáticas no Semiárido, Histórico e Soluções para a Caatinga. Logo na introdução, eu inicio falando que os efeitos das mudanças climáticas sobre o meio físico, natural e social no semiárido podem ser amenizados a partir de diversas medidas mitigadoras que devem visar o desenvolvimento sustentável em escala local e global. No semiárido, a sustentabilidade está associada à capacidade de resiliência e transformar em oportunidade os desafios impostos pelo rigor climático. Nessa perspectiva, este estudo objetivou evidenciar as medidas de convivência às mudanças climáticas no semiárido mais contempladas e ou discutidas nos estudos desenvolvidos na vegetação de Caatinga. Nos procedimentos metodológicos, eu destaco que houve consulta a artigos, dissertações, teses, livros e documentos oficiais adquiridos nas plataformas ScienceLab, Web of Science, Scopus, ScienceDirect, ResearchGate e Elsevier. Essa busca foi norteada pelas palavras-chave mudanças climáticas, semiárido e Caatinga. Os resultados indicam que, historicamente, o Brasil já tem diversas medidas de convivência com o rigor climático no semiárido.
estando mais associadas a diminuir o déficit hídrico. Entre as medidas mais consolidadas no combate aos efeitos desse fenômeno, que são destaque aí em 44 dos 108 trabalhos encontrados e abordados, destaca-se aí a construção de açudes, poços, barragens e políticas públicas de distribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família. Por fim, conclui-se que nossos achados mostram que é necessário reconhecer as limitações e potencialidades no semiárido enquanto ambiente sensível às mudanças climáticas e que já existe uma preocupação na ciência de tornar evidente as melhores soluções, e soluções me refiro às medidas de convivência a essas mudanças climáticas, por meio da avaliação da eficiência dessas alternativas, conforme a gente encontrou nesses trabalhos abordados na presente pesquisa. Meu nome é Edson Thomas Barros Figueiredo, aluno do curso de Administração da UFRPE. Nesse trabalho, estudamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, a ONU, entidade composta por 193 países, contendo um conjunto de 169 metas a serem atingidas até 2030, as quais foram formuladas com o intuito de melhorar as condições de vida nesse planeta nos seus âmbitos social, ambiental, educacional e econômico, tendo como objetivo procurar demonstrar as principais dificuldades que o Brasil enfrenta para atingir as da ONU. Foi usado nos seus procedimentos metodológicos uma pesquisa descritiva e qualitativa, através de uma revisão sistemática da literatura do portal Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa do Nível Superior, o CAPES, utilizando-se os termos de busca Brasil, ODS e desafios, selecionando os artigos científicos revisados por partes no idioma português no período de 2018 a 2022. Foram levantados e analisados 17 artigos, tendo como resultado os dados obtidos. A Organização das Nações Unidas, ONU, preconiza que os países devem medir seus progressos periodicamente e monitorar os indicadores de cada ODS. As organizações também podem e devem participar desses processos. A exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, UFA, e a Associação Brasileira de Sondagem, ABS, evidenciaram como um setor industrial pode contribuir para as 17 ODS, mostrando que simples mudanças de eficiência no processo produtivo promovem grandes diferenças a favor da sustentabilidade. Recentemente, o Brasil não vem buscando como grande fim bater as metas desses objetivos. Muitas vezes falta interesse e união por parte dos setores públicos e privados, assim como é preciso aprofundar os estudos sobre a temática e agir coletivamente para alcançar melhorias na vida de seus habitantes. Conclui que a população brasileira, organizações privadas e organizações públicas devem trabalhar em conjunto com o intuito de atingir as metas propostas pela ONU em 2030, obtendo assim um país mais sustentável em todas as áreas. Olá, eu sou o Anderson dos Santos Silva, junto a Marcos Paulo da Silva Barros e o professor Alexandro Bezerra Correia Bilar, desenvolvemos o projeto intitulado Percepções de Catadores de Materiais Recicláveis acerca da relação de sua atividade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, o trabalho realizado por catadores de materiais recicláveis é de suma importância para a promoção da sustentabilidade nas cidades brasileiras. Mas, muitas vezes, os próprios envolvidos nessa tarefa não sabem exatamente o seu real valor e nem a sua relação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: qual a percepção desses trabalhadores sobre a relevância da atividade que desempenham e como a relacionam com esses supramencionados objetivos estabelecidos pelas Nações Unidas? O presente estudo busca externar o entendimento que os catadores de materiais recicláveis possuem acerca do valor do seu trabalho e de que forma o relacionam com os ODS da ONU. Realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo
escolhendo-se como público-alvo membros de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis recentemente inaugurada no município de Serra Talhada. Utilizou-se a técnica do grupo focal, onde o pesquisador exerce a função de um mediador durante uma discussão temática propositiva realizada com os integrantes do grupo, os quais verbalizam suas concepções. Participaram voluntariamente do estudo 20 cooperados durante uma visita realizada pelos autores dessa pesquisa à organização estudada, no dia 14 de 2 de 2023. Os dados obtidos demonstram que a maioria dos catadores tem ciência da relevância socioambiental do papel que desempenham, pois ao serem apresentados aos 17 ODS da ONU, conseguiram enxergar sua colaboração para o alcance de muitos desses propósitos. Em especial, indicaram diretamente exemplos de contribuição e da cooperativa para atingir os ODS. ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. ODS 1, Erradicação da Pobreza. E ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Tendo em vista que, além de promoverem a sustentabilidade através da coleta seletiva e processamento de resíduos, eles também se encontram trabalhando devidamente formalizados. Haja vista que a cooperativa surgiu a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Recicleiros, organização do terceiro setor, a qual gerou a implantação da unidade de processamento de materiais recicláveis, onde essas pessoas exercem a sua atividade. Concluiu-se que entre a maioria dos entrevistados, há um elevado grau de consciência em relação ao valor da atividade que desempenham e da sua relação com os ODS da ONU. Cabe ao Estado individualmente, ou através de parceria, dar maior ênfase e apoio ao trabalho desempenhado por essas pessoas, considerando seu relevante papel socioambiental. Olá, sou Andresa Laiane de Oliveira Santos, aluna do curso de Administração UFRPE-UAST, e vou apresentar o trabalho intitulado Principais Perspectivas Relacionadas ao ESG nas Empresas Brasileiras. O ESG é uma prática utilizada pelas empresas que se preocupam com a sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e boa governança corporativa, além dos resultados financeiros. Contudo, muitas empresas ainda não possuem tais práticas, mesmo cientes da importância que o ESG tem para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Diante disso, pergunta-se: quais os horizontes relacionados ao ESG que estão sendo abordados pelas empresas nacionais? O objetivo do estudo é apresentar as principais perspectivas relacionadas ao ESG expostas por empresas brasileiras. Efetuou-se uma pesquisa quantitativa e qualitativa através de uma revisão sistemática da literatura no portal de períodos de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, utilizando os termos de busca ESG e empresas, selecionando os artigos científicos no idioma português no período de 2009 a 2022. Foram levantados e analisados 17 artigos. Conforme dados obtidos, algumas empresas têm adotado práticas e discutido ações relacionadas à sustentabilidade ambiental, à diversidade e à inclusão, à governança corporativa, ao respeito aos direitos humanos, à ética e ao cúmplice. Grandes organizações como a Microsoft e a Tesla são bastante reconhecidas por suas iniciativas em relação à sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. Diante do exposto, conclui-se que, mesmo que existam organizações de grande porte que já tenham implementado essas ações, muitas ainda têm dificuldade de implementar tais práticas. Várias delas ainda não compreendem os benefícios do ESG, pois se concentram exclusivamente em alcançar resultados financeiros imediatos, deixando em segundo plano as preocupações com questões ambientais, sociais e de governança. No entanto, essas barreiras não são insuperáveis e muitas empresas brasileiras estão começando a adotar práticas do ESG para melhorar suas operações e se prepararem para um futuro mais sustentável. Me chamo Ana Cristina, sou aluna de Economia da UAST, UFRPE, e vou falar sobre as principais vantagens da economia circular. A economia circular é um modelo de produção e consumo que se concentra na redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos naturais, em oposição aos modelos econômicos lineares tradicionais, que seguem o padrão de extrair, produzir, consumir e descartar, basicamente em medidas que não são planejadas, sem gestão eficiente de descartes de resíduos, ou mesmo sem aproveitamento, gerando desequilíbrio e prejudicando a vida nesse planeta. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa:
Quais os maiores benefícios do modelo econômico circular? Objetivo: este estudo buscou apresentar as principais vantagens da economia circular para o Brasil. Metodologia: foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa a partir de uma revisão sistemática de literatura do Portal Periódico de Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior, o CAPES. Na busca foram empregados os termos Brasil e economia circular, selecionando-se artigos científicos no idioma português. No período 2018 a 2022, foram levantados e analisados 15 artigos. Resultados: os dados levantados apontam que a economia circular está em constante desenvolvimento, visando maximizar o valor dos recursos, minimizando o desperdício e a poluição, promovendo a criação de emprego e o crescimento econômico sustentável, sendo uma alternativa viável para enfrentar os desafios ambientais e sociais brasileiros e globais, como mudança climática, escassez de recursos e pobreza, além de reduzir assim os impactos sobre o meio ambiente, melhorando a eficiência energética, incentivar a produção e o consumo de energia renovável, tais como a eólica e a solar, programar novas tecnologias, inserindo novos modelos de projetos, novas oportunidades de empregos, com ênfase nos recursos naturais, reduzindo custos tanto para as empresas como para a sociedade em geral, diminuindo a necessidade de matérias-primas, melhorando a gestão de resíduos e incentivando o desenvolvimento sustentável, conciliando ações de desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente. Conclusão: deste modo, pode-se concluir que a economia circular busca melhoria na qualidade de vida, eficiência e sustentabilidade, cria oportunidades mais inclusivas, levantando em consideração a equidade e utilização eficiente dos recursos e a promoção do desenvolvimento local. Meu nome é Marcos Paulo da Silva Barros, sou aluno do 8º período de administração e fiz essa pesquisa em parceria com o professor Alexandro Bilar, docente também do curso de administração aqui pela UAST. Considerando o atual cenário, no que tange à geração de resíduos sólidos e os diversos problemas causados pelo acúmulo e descarte incorreto desses resíduos, destaca-se a importância da reciclagem como instrumento para mitigar os efeitos desse fenômeno e promover a sustentabilidade. O gerenciamento desses resíduos é um grande desafio para os municípios brasileiros e parcerias com organizações do terceiro setor têm sido firmadas para auxiliar nessa gestão, a exemplo do município de Serra Talhada, Pernambuco, que, recentemente, instalou uma unidade de processamento de materiais recicláveis, o PMR, em parceria com o Instituto Recicleiros. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: como se deu a implantação dessa unidade? Este estudo tem como objetivo analisar o processo de implantação da unidade de processamento de resíduos sólidos de Serra Talhada, como procedimentos metodológicos ou material e métodos. Foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa e exploratória, através do estudo de caso da supracitado PMR. O líder dessa unidade foi entrevistado, mediante a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, e o plano de coleta seletiva da cidade averiguado. Os dados obtidos foram trabalhados através da técnica da análise de conteúdo de Bardan. Resultados: os dados apontaram que, para a realização do projeto de implantação, o primeiro passo foi a aprovação da cidade na seletiva proporcionada pelo Instituto no ano de 2019. No entanto, existiram outras etapas, dentre as quais destacaram-se a inscrição do município no pré-edital, envio de evidências, reuniões, qualificação de equipe técnica da Prefeitura, visitas técnicas de equipes do Instituto e o diagnóstico para a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva. A Prefeitura forneceu caminhões adaptados para a coleta porta a porta, com roteiros planejados. Inclusive, esses veículos são monitorados, o que auxilia na definição dos melhores percursos para a coleta. Além disso, a unidade realiza uma campanha de conscientização que visa educar as pessoas para que possam contribuir e promover a separação e descarte correto desses resíduos. Com base no que foi apurado, concluiu-se que a instalação dessa unidade ocorreu de acordo com os trâmites legais e de forma eficiente, e, para a sua manutenção e alcance de seus propósitos, faz-se necessário o constante apoio do Instituto, da Prefeitura e da sociedade em geral. Também se entende que, para garantir a eficácia do serviço, é preciso o engajamento de toda a população no processo de separação e descarte dos resíduos sólidos de forma adequada. Olá, meu nome é Lucas Eduardo Amâncio de Lima, sou estudante do curso de Engenharia Florestal
na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou apresentar a pesquisa cujo título é Adaptações foliares de pelmos boldos às condições de luminosidade. A planta pelmos boldos é nativa do Chile e tem seu nome popular por boldo do Chile. É amplamente utilizada na medicina popular devido às suas propriedades. A fim de se adaptar às diferentes condições ambientais e exposições de luminosidade, o boldo do Chile apresenta modificações morfológicas em suas folhas. O objetivo deste estudo é comparar as diferenças entre características das folhas expostas ao sol e à sombra do boldo do Chile, tratando da rede de inervação, o comprimento do pecíolo e área foliar, entre outras variáveis. Materiais e métodos. No campus da UFRPE, foram coletadas amostras de folhas de boldo do Chile expostas ao sol e à sombra, com 5 repetições para cada grupo. As amostras foram fotografadas e as imagens digitais foram utilizadas para medir diversas características, tais como área foliar, perímetro foliar, comprimento e largura da lâmina, comprimento do pecíolo e número de nervuras secundárias. Para realizar as medições foi utilizado o programa QIMEAS Image Tool, versão 1.28. As análises foram conduzidas no Laboratório de Fitomorfologia Funcional LAF da UFRPE. Para os resultados, vou expor as variáveis mais importantes em suas médias. Por meio de um gráfico, é possível visualizar mais facilmente que a área foliar foi de 6,42 cm² para folhas de sol e 11,36 cm² para as folhas de sombra, e que o perímetro foliar foi de 11,22 para folhas de sol e de 13,88 cm para as folhas de sombra. Também é possível perceber que o comprimento da lâmina para as folhas de sol foi de 4,16 cm, já para as folhas de sombra de 5 cm. A largura da lâmina para as folhas de sol foi de 2,34 cm e para as folhas de sombra de 3,17 cm. O comprimento do pecíolo foi de 0,51 cm para as folhas de sol e 0,83 cm para as folhas de sombra. A quantidade de nervuras secundárias nas folhas de sol foi de 8 unidades e de 9 unidades para as folhas de sombra. A massa fresca em gramas para as folhas de sol foi de 0,30 e 0,35 para as folhas de sombra. A massa seca foi de 0,03 para ambas as folhas com diferentes exposições à luminosidade. Podemos assim concluir que as folhas mais expostas à luminosidade, ou seja, as folhas de sol, apresentaram menor média para várias variáveis, como quantidade de nervuras secundárias, perímetro foliar, comprimento e largura da lâmina, área foliar e massa fresca. Por outro lado, apresentaram maior comprimento do pecíolo. Não houve diferenças significativas na massa seca das folhas com diferentes graus de exposição à luminosidade. As folhas de sombra apresentaram uma área foliar média maior, possivelmente como estratégia adaptativa da planta para aumentar a captação de luz em ambientes sombreados. Já as folhas expostas ao sol apresentaram uma área foliar menor e uma menor densidade de nervuras, indicando o amadurecimento mais rápido. Olá, meu nome é Luana Luna, graduanda do curso de Engenharia Florestal e estagiária do Laboratório de Fitomorfologia Funcional, ambas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e primeira autora do resumo sobre efeitos das diferentes condições de luminosidade sobre as características foliares de Sarcomphalos juazeiro. As diferenças entre folhas de sol e sombra, elas são uma resposta às condições de luminosidade do ambiente onde as plantas elas se desenvolvem, o que pode indicar estratégias adaptativas importantes para aumentar a captação de luz em ambientes sombreados. O juazeiro, que é uma espécie frutífera típica do semiárido brasileiro, possui folhas altamente adaptáveis às condições climáticas e ambientais, sendo importante para a manutenção da biodiversidade da flora e fauna. Objetivando isso, a finalidade do estudo foi identificar e comparar diferenças morfológicas entre as folhas de sol e sombra do juazeiro no campus da UFRPE, principalmente em relação à rede de inervação. No campus da UFRPE, foram coletadas amostras de folhas de sol e de sombra com 5 repetições, e elas foram estudadas no Laboratório de Fitomorfologia Funcional.
Tais coletas foram avaliadas por meio do programa Quimeias para a obtenção da biometria foliar, e os respectivos caracteres foram área da lâmina, perímetro, comprimento e largura da lâmina, comprimento do pecíolo, número de nervuras secundárias e peso de massa fresca e seca. Todos os resultados obtidos no estudo das folhas de sol e de sombra de juazeiros foram agrupados por médias nas duas seguintes tabelas. Podemos concluir que nessa espécie, as folhas de sombra desenvolveram maior área foliar em comparação com as folhas de sol. Além disso, o pecíolo das folhas de sombra apresentou maior comprimento. Como resultado do maior desenvolvimento em condições de menor luminosidade, as folhas de sombra tendem a acumular maior quantidade de água e de biomassa. Algumas das afirmações podem ser verificadas com as imagens divulgadas nesse banner. Saudações a todos, me chamo Eric Ben. Vou apresentar a pesquisa intitulada Fotogrametria orientada à identificação de clareiras e áreas sob efeito de borda. Logo na introdução, eu inicio falando que, muito além de um simples resultado da ação de distúrbios florestais, as clareiras naturais representam ou são consideradas peças-chave para a compreensão da estrutura e dinâmica desse sistema. De mesmo modo, o efeito de borda está relacionado aos impactos abióticos, como as mudanças nos fatores microclimáticos, porque a área vai estar ali mais exposta aos ventos, às altas temperaturas, à baixa umidade e alta radiação solar, dentre outros fatores que deixam essa área, de certo modo, mais vulnerável. Nessa perspectiva, o objetivo da presente pesquisa foi identificar, por meio de fotogrametria, clareiras e áreas sob efeito de borda em fragmentos de mata. No material e métodos, eu destaco que foi realizado o acompanhamento do surgimento de clareiras e áreas sob efeito de borda através de drones, especificamente aí o DJI Mavic Pro 2, com resolução de 2,34 centímetros. A nossa área de estudo é a Unidade de Conservação Parque Estadual Mata do Zumbi, no município de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. O acompanhamento foi realizado entre os anos de 2017 a 2019. Os resultados permitiram identificar 5 clareiras, sendo o surgimento de 4 delas atribuído a causas naturais, como afloramento de rochas e queda de indivíduos arbóreos. Uma das clareiras, por sua vez, tem seu surgimento associado ao desmatamento antrópico, e por sua vez o efeito de borda se mostrou em especial determinante em uma série de distúrbios ecológicos, mas em especial na mudança do perfil florístico nos ambientes, trazendo mais espécies herbáceas e menos espécies arbóreas a essas áreas sujeitas a esse efeito. Com base nos resultados obtidos, se evidencia que é de extrema urgência a implementação de políticas públicas que visem a preservação da mata do zumbi, em especial políticas focadas nas áreas sob efeito de borda e surgimento de clareiras, para que ainda consiga ser preservado as poucas áreas dos fragmentos florestais que, em sua maioria, possuem uma área extremamente reduzida nessa unidade de conservação. Olá, meu nome é Rayane Figueroa e sou graduanda do curso de Engenharia Florestal e estagiária do Laboratório de Fitomorfologia Funcional da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje venho apresentar o banner da pesquisa intitulada Plasticidade Morfológica Foliar de Malpighi glabra, sob diferentes condições de luminosidade, do qual eu sou a segunda autora. A aceloureira é uma espécie frutífera comum em áreas públicas, contribuindo para a biodiversidade da flora e fauna. Suas folhas apresentam alterações em função das condições do ambiente, especialmente da luminosidade durante o desenvolvimento da lâmina foliar. O objetivo do estudo foi identificar e comparar diferenças morfológicas entre folhas de sol e sombra da aceloureira no campus da UFRPE, especialmente em relação à rede de nervação, comprimento do pecíolo e área foliar. Foram coletadas amostras de folhas de sol e sombra do campus da Universidade Rural, com 5 repetições. Foram obtidas imagens digitais a partir do programa Quimeias em sua versão 1.28 em Magic Tool, para medidas dos seguintes caracteres: área foliar, comprimento e largura da lâmina, comprimento do pecíolo, número e comprimento de nervuras secundárias.
As amostras analisadas demonstraram que as folhas expostas ao sol e sombra apresentam uma média de 12 nervuras secundárias. As folhas de sombra desenvolvem maior em área de lâmina em ambientes com menor luminosidade e aumentam o comprimento do pecíolo, levando a lâmina foliar a ocupar áreas locais com maior luminosidade nas plantas. Conclui-se que as folhas de sol amadurecem mais cedo, atingindo o estado adulto, apresentando menores dimensões quando comparadas com as folhas de sombra. A rede de inervação não é alterada em consequência do grau de luminosidade a que a folha está submetida durante seu desenvolvimento. Em resumo, o estudo demonstra que a análise morfológica das folhas pode fornecer informações essenciais sobre a adaptação das plantas ao ambiente e sua relação com a disponibilidade de recursos.